Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos aqui ao episódio 0 do LexCast. Aqui a gente vai trazer conteúdos para você, empresário, conteúdo sobre tráfego pago, processos comerciais, para que você possa aplicar dentro do seu negócio. Aqui na minha frente estou com o meu sócio Leonardo, hermano. Sejam muito bem-vindos, como o Simon falou, o nosso foco com esse podcast é te ajudar, você empresário, dono de negócio, a implementar um processo de vendas através da internet e utilizando metodologias ágeis. A gente vai falar muito sobre isso aqui, né? A gente vai contar também um pouco da nossa trajetória. Eu sou o diretor aqui da Lex Company e lá atrás a gente começou o nosso projeto. Hoje a gente já tem mais de 110 clientes. Quando eu tô gravando esse vídeo, né, daqui uns dias a gente vai ter 200, 300, 400 Graças a Deus. E vai subindo cada vez mais. E a gente passou por vários desafios. A gente trabalha com o digital, atende vários perfis de clientes e é sobre isso que a gente vai compartilhar. Se aqui. você é um de nossos clientes, já comenta aqui embaixo, né? Vai lá e dá um joinha nesse vídeo, né? Com certeza, né? Não tem como continuar esse vídeo sem dar um joinha. Então, primeira coisa pra fazer. Exatamente. Simon, quero começar aqui Vamos o lá. nosso podcast, né, falando um pouco da trajetória da Lex, né? A gente começou a nossa assessoria de marketing, a gente entendeu que não era só uma brincadeira, e sim a gente fez isso virar um negócio, né? Sim. Hoje a gente tem uma responsabilidade bem grande, com dezenas de empresas em vários lugares do país. E a nossa missão aqui, eu acho que hoje, cara, é falar um pouco sobre a gente, um pouco sobre o que a gente construiu e o que a gente vem construindo, e até mesmo trazer alguns insights importantes para você que está aí do outro lado, conseguir aplicar dentro do teu negócio, né? Para um negócio que começou dentro de um quarto, hoje tá aí com mais de 100 clientes na carteira. Exatamente. Então, a gente tem bastante história para contar aqui para agregar na sua jornada também. Eu lembro até hoje, cara, quando eu comecei. Tudo que eu queria era mudar de vida. E a forma que eu encontrei para mudar de vida foi mudar outros negócios. Vou explicar, calma. Turma, eu já tentei fazer de tudo na minha vida. Lá atrás, em 2019, eu descobri como fazer anúncios na internet. Eu descobri que eu poderia clicar no botãozinho e esse botãozinho ia fazer com que a minha publicação dentro do Facebook na época chegasse a mais pessoas. Na época eu trabalhava numa transportadora, ganhava um salário de R$1.200 por mês, dividia aluguel, o banheiro era do lado de fora da minha casa, você acredita, sabe? E era frio ainda, né? E era frio ainda. Ele Fez no inverno Farroupilha, lá do sul. 8 graus e no banheiro fora de casa. Tu nem tomava banho, eu aposto. Não, tomava banho sim. Na época, eu treinava numa academia e essa academia tinha pouco movimento e ela era a academia de um primo de um amigo meu, de infância. E tinha pouco movimento, eu via muito o Que dono... tá com a gente até hoje também. Tá com a gente até hoje, né? Eu via muito aquele dono de negócio sofrendo, reclamando pro meu brother, que é meu amigo de infância, né? E nessa necessidade que eu enxerguei, indo treinar, malhar bíceps, eu fiz meu pitch de vendas, pra ele. E ele topou investir em anúncios online, em tráfego pago. Resumo da ópera. Em agosto de 2019, eu comecei a trabalhar com a internet e comecei a mudar a vida de uma empresa, que se chama hoje Top Train Academia, lá do Rio Grande do Sul. Se você é do Rio Grande do Sul, passe na Top Train Academia. De lá pra cá, eu comecei a investir cada vez mais em ajudar novos negócios. Então, de 2019 a 2020 eu ainda era CLT, prestava serviço, tinha alguns clientes, né? Não era nada fácil. Quando eu comecei a conseguir o primeiro, o segundo, o terceiro cliente, que foi muito mais de networking, criar minhas oportunidades, eu entendi uma coisa. Eu precisava ir pra internet. Foi aí em 2020, com a pandemia, que eu tive a necessidade, cara, de fato, pisar na internet e fazer o negócio acontecer, né? Nessa decorrência, nesse meio do caminho, eu comecei a atender vários clientes, enfim. E foi aí que eu te conheci, né, Simon? Conta aí pra galera como que você chegou até o Leonardo Fernandes e como que a gente se tornou parceiro, né? Eu lembro que na época a gente já tinha alguns clientes, eu tinha 4 pessoas na minha equipe, porque eu entendi que eu precisava transformar a nossa prestação de serviço em um negócio. Eu sempre tive essa visão de que eu não poderia construir algo grande sozinho. Primeiro aprendizado. Não se constrói nada grande sozinho. Esse foi o primeiro aprendizado. No decorrer do caminho, eu fui trazendo novas pessoas pro meu time e até que chegou o Simon Oliveira. É isso aí. Eu saí da minha cidade de Novo Hamburgo, fui morar em Balneário Camboriú e tava trabalhando por lá. A ideia era fazer um intercâmbio, porém acabou não rolando como eu gostaria. Não Estudei deixei, inglês, me aprofundei nisso, né? Mas decidi me especializar. Foi então que eu conquistei meus primeiros clientes de tráfego e decidi deixar de lado o trabalho que eu tinha para focar realmente 100% em tráfego. Acabei comprando a mentoria do Leonardo, do irmão aqui, e investi em conhecimento, investi em network, investi em acesso. Na época, comecei trabalhando um pouco de gestor de tráfego, atendi alguns clientes também, fiquei atendendo uns clientes uns 6 meses, porém, eu sempre tive uma pessoa intencional, como você falou, você ia pra academia, mas também tinha a intenção de ir lá e converter o dono da academia. Eu também sempre fui intencional, não estava lá à toa, com a intenção de, né, assumir novas posições em fazer parte do projeto e levar aquilo como se fosse meu mesmo na época, né? E aí surgiu a necessidade, surgiu a oportunidade, tava precisando, acho que na parte comercial na época, né? Sim. Eu abracei na parte comercial, si, né? pegava o telefone e ficava lá ligando pra tentar conquistar cliente, né? Então começou assim o negócio, enfim, estamos aí até hoje.
hoje. Exatamente. E a gente tá aqui até hoje e a gente cresceu o nosso negócio muito por conta da internet em si, porque existe assim, as pessoas que levam a internet como uma brincadeira, a gente levou a internet como uma oportunidade para mudar de vida, né? Então, pensa comigo, eu lá atrás, trabalhando numa transportadora, comecei a fazer anúncios para uma academia, o Simon, estudando para fazer intercâmbio, trabalhando de garçom. Trabalhava de garçom, lá em Balneário Camboriú. Lá em Balneário Camboriú, que a gente tá até hoje. E a gente conseguiu sair desse estado que não foi fácil, para chegar aqui hoje e dizer para vocês, cara, a gente construiu um negócio Sim. Que agora quando a gente tá gravando aqui vai gerar aproximadamente 2,2 milhões de receita esse ano. E é muito massa saber que a gente saiu lá atrás, né? Eu entendi que sozinho não dava para construir algo grande. E o Simon entrou no time, e ele entrou no time com o propósito de ajudar no comercial na época, se eu não me engano, né? De gestor de tráfego e passou para comercial. Exatamente. E ele foi um dos únicos, cara, você foi um dos únicos que entrou dentro do negócio e falou, o que eu posso fazer a mais para fazer esse negócio crescer? Sim, sim. E talvez você empresário tá do outro lado, você fica, né, poxa, eu não consigo construir time, eu tenho problema com as pessoas, eu contrato, as pessoas não vão pra frente. Cuidado. Às vezes o problema pode estar em você. Muitas das vezes tá no empresário. Exatamente. No decorrer do tempo, nessa época que o Simon entrou, ele pediu, né? Chegou pra mim e falou, cara, e aí, tem outra função que eu posso fazer? Enfim, o que eu posso somar no negócio? Eu te dei a oportunidade, e quando eu te dei a oportunidade, você gerou o resultado. Então, deu um match perfeito. Cara, o cara gerou o resultado. Aí eu entendi, poxa, vale a pena dividir o bolo. Não faz sentido seguir sozinho. E lembrando que, muitas vezes, o empresário que tá lá falando com o seu time, ele não deixa claro onde o time pode chegar. E aí, o que acontece? Quando eu entrei pra Alex, no caso, lá no início, o que a gente comentava muito? Trazia os números de tudo que acontecia. Quanto faturava, quanto lucrava, todas as métricas do negócio a gente tinha acesso também pra conseguir consultar. Então, eu já sabia, eu tava na empresa, sabia quanto faturava, e com isso também a gente conversava bastante. Cara, tu faz isso e esse é teu papel. Mas você também vai ter a oportunidade de crescer. Traz outras receitas para a empresa. Trazendo outra receita, você pode ter uma fatia do bolo também do negócio. E foi assim que a gente começou a trabalhar junto ali também. Exatamente. Então, nessa época aí, a gente fomentava muita indicação dentro do nosso negócio, né? Então, eu sempre produzi muito conteúdo no Instagram, isso trouxe muitos clientes para nós. Só que chegou um ponto que a gente entendeu que só produzir conteúdo não ia fazer a gente crescer. Sim. A gente entendeu sobre cultura, eu acho que foi um dos pilares, a gente pode falar sobre isso aqui no podcast hoje, cara, que a cultura mudou nosso jogo e mudou nosso negócio. Sim. Não tem como. Hoje a gente deve estar em umas 20 pessoas aí. Até o final do ano a gente vai para umas 30 pessoas. A gente tá gravando esse podcast agora em 2024, né? Mas a nossa missão aí é chegar no mínimo a 100, 150 pessoas aí dentro do nosso time. Não é simples. E a cultura ajudou muito a gente a transformar isso. Eu sempre tive uma cultura de abrir os números, de mostrar clareza. Deixa eu explicar pro empresário que tá assistindo o que é cultura aqui, né? Eu falo o seguinte, a cultura, ela é... Vamos supondo que você deixa a sua empresa e você não tá lá. Cultura é o que acontece quando você não está na sua empresa. Se os processos estão sendo cumpridos, se as coisas estão sendo feitas, isso é cultura. Senão você não tem uma cultura dentro do seu negócio. Ou seja, só funciona quando você está lá presente. Concorda comigo? Concordo. E é isso. Então, business de serviço, desafiador, né? O nosso negócio hoje, a Alex, o que ela faz, né? Ela trabalha de duas formas, tá? Ela trabalha gerando demanda para os clientes, então você é dono de um negócio, você tem uma empresa, a gente trabalha para gerar demanda. Demanda, geração de oportunidade, levar pessoas até o teu estabelecimento, geração de demanda, seja no WhatsApp, seja no CRM, ou seja no presencial. E outro viés de trabalho é a gente ajudar você a converter essa demanda. Então, possivelmente, talvez você tenha uma demanda, ou a gente gerou essa demanda, e você criou um novo problema, que é, não estou conseguindo converter essa demanda. Sim. E aí a gente entra com um processo comercial para ajudar você a resolver isso, né? Então, a gente tem um desafio muito grande em informar pessoas para conseguir gerar essa demanda e ajudar os clientes a converter essa demanda. E a cultura foi um dos pilares que fez a gente conseguir crescer, ter mais de 100 clientes e conseguir fazer com que as pessoas, de fato, depositem a confiança e façam os nossos clientes terem resultado, né, Simon? Tanto que o nosso papel hoje dentro da Alex é da mesma forma como a gente conseguiu chegar até aqui, é fazer com que as outras pessoas também performem, ela tenha a sua melhor performance, a gente consegue treinar as pessoas para que elas consigam assumir novas posições e com isso elas serem melhor remuneradas, elas conseguirem mudar a sua vida também, enfim, conseguir agregar o negócio para que a gente consiga crescer cada vez mais, né? Exatamente. E eu tenho uma curiosidade, cara, explica pra galera, como que você conheceu o Leonardo? Tráfego pago também. O que a gente faz para os nossos clientes? Tráfego pago também. Então, o Simon me conheceu através de tráfego pago, a gente tem Alex hoje, e tudo isso é em volta do digital, em volta da geração
geração de demanda, da visibilidade. E muitos empresários assistem a gente, Simon, e não tem a clareza de como que funciona de fato o tráfego em si. Explica pra turma que tá ali, cara, como que você enxerga o tráfego pago hoje e o porquê que ele pode gerar tanto resultado e tirar um negócio do ponto A e levar ele ao ponto B mais rápido de qualquer outra estratégia no mercado. Sim. Bom, o lado positivo do tráfego é que você consegue tornar algo muito escalável. Você consegue colocar o seu negócio na avenida mais movimentada do mundo. Quanto você pagaria hoje para ter uma loja, por exemplo, a gente está aqui em São Paulo hoje gravando esse podcast, quanto que um dono de negócio pagaria para colocar a loja dele no JK Iguatemi? Pagaria muito caro. Isso porque lá dentro tem tráfego. Porém, você não precisa pagar tão caro assim para colocar o seu negócio numa avenida muito movimentada, num shopping, por exemplo. Você consegue investir, vai lá, tu coloca no Google Ads, no Facebook Ads, e além de colocar, não basta só colocar o seu produto na monte de frente de pessoas. Porque se eu coloco um produto de alto ticket na frente de pessoas que não podem comprar, também não faz sentido, né? Exatamente, tem que ser qualificadas. O poder do tráfego, eu consigo direcionar o seu produto para a pessoa correta. Vou falar aqui um pouco sobre Google Ads. Se você vai anunciar no Google, eu vou colocar, por exemplo, uma farmácia posicionada no Google Ads. A pessoa vai lá e digita, vai aparecer a sua farmácia lá no topo do Google para ela pedir um medicamento através de delivery, entende? Então, o tráfego tem o poder de direcionar exatamente para quem é o seu público-alvo, ou seja, a sua persona. Exatamente. Quando a gente começou lá atrás, em 2019, eu lembro que o tráfego era mato. Então, pense comigo. Pouquíssimas empresas, já tinha muita empresa anunciando, né? Eu tive o primeiro contato com o anúncio, não sei se você sabe disso, cara. O meu primeiro contato com o anúncio foi em 2016, fazendo anúncio no Facebook para minhas próprias músicas. Canta uma palhinha aí. Não, é melhor. Melhor não, né? Você falar mais sobre tráfego, processo de vendas. A música não deu certo, mas ó, Alex, deu certo, hein, turma? Então lá atrás tinha muito menos empresas anunciando. Sim. Hoje, a concorrência está muito maior. Eu não sei como que ainda tem empresas que não investem em tráfego em si. Por quê? Muitos falam, o tráfego vai acabar, tráfego não funciona, tráfego está saturado. Turma, quanto mais o tempo passa, mais pessoas estão usando a internet. Quanto mais o tempo passa, mais empresas estão precisando da internet. Sim. Então, tráfego não funciona, calma. Tráfego desqualificado não funciona. E aí, complementando a sua resposta... Sem um acompanhamento, sem um direcionamento. Exatamente. Sem um planejamento, né? Exatamente. E por que eu acredito que tráfego pode transformar a realidade de qualquer negócio, né? Porque se você tem um produto ou serviço, você consegue colocar esse produto ou serviço na avenida mais movimentada do mundo, como você falou. E, além disso, segmentar para o público mais qualificado que tende a comprar o seu produto ou seu serviço. Sim. Então, automaticamente, você tem um direcionamento maior. E aí, falando sobre canais, né? A gente tem vários canais e eu gosto de trazer esse conteúdo aqui porque às vezes o empresário que está assistindo não entende. Por que eu vou anunciar no Google e não no Facebook e no Instagram? Por que eu vou anunciar no YouTube e não vou anunciar no Instagram? Bom, você precisa entender o seguinte, eu tenho dois principais canais de tráfego hoje, que empresários, como vocês que podem estar assistindo a gente, ou que estão passando por algum canal que está vendo esse vídeo, vocês precisam entender o seguinte, Google Ads, tá? A gente está falando de uma rede de necessidade. As pessoas estão buscando, intenção de compra. Então pensa comigo, quando você precisa comprar um medicamento, aonde você pesquisa? Vai no Google Ads. Você vai no Google Ads, por quê? No Google Ads pode ter o número da farmácia para você ligar e trazer em casa. É o comportamento, né? Exatamente. Agora, vamos pensar de uma forma mais estratégica. Do nada, você tá deitado no sofá, numa sexta-feira à noite, e você tá com fome. Qual que é o melhor canal para você chamar a atenção de uma pessoa que tá deitada numa sexta-feira assistindo Netflix? Talvez seja o Instagram passando um anúncio de sushi. Porque a pessoa não está buscando, mas ela já está dando fome. Então eu tenho de um lado o Google Ads, que é um canal de intenção, que é necessidade, as pessoas estão buscando por algo. Logo, anunciar no Google tende a ser um pouco mais caro que o Instagram e o Facebook, por isso que ele tende a gerar leads até mais qualificados em alguns casos, tá? Não dá para generalizar. E do outro lado eu tenho o Instagram e o Facebook, que eu julgo como uma rede de oportunidade, porque as pessoas não estão no Instagram para comprar. Sim. As pessoas estão no Instagram para ver a vida dos outros, estão no Instagram para consumir um conteúdo, estão no Instagram para pesquisar, passar o tempo. E aí eu preciso ter um bom anúncio e transformar esse anúncio em desejo para que a pessoa entre em contato. E aí então, de um lado eu tenho o Google, do outro lado eu tenho o Facebook e o Instagram. Um é necessidade, o outro é oportunidade. E aí tem outro ponto, né? A gente tá falando aqui um pouco do online, mas também a gente tem que pensar que a gente faz muitos clientes venderem através da internet, né? Não quer dizer que a compra ela precisa ser feita na internet, né? Exatamente. O que acontece? Eu posso fazer uma campanha de reconhecimento
fortalecimento, uma campanha de alcance, para que a pessoa, quando ela lembre de comer um sushi, ela lembre do seu restaurante. Exatamente. E ela vai se deslocar da casa dela até no restaurante. Ela não necessariamente precisaria pesquisar pelo restaurante, mas sim de trabalhar níveis de consciência para que ela consiga lembrar desse restaurante quando ela estiver lá sentada, conversando com o esposo, com a esposa, pensando num lugar para jantar. Sim. Né? E aí a gente levanta outro ponto, né? Todo negócio, Alex surgiu lá atrás, né? Simon, o que você acredita que fez a gente sair de 2 clientes, tá? Você entrou na Alex, a gente tava mais ou menos com uns 25, 22 clientes. Hoje a gente tem Mais ou 100 e menos. poucos clientes. Mais ou menos. O que você acredita na tua visão? Eu nunca te perguntei Sim, isso, tô sim. perguntando pra ele aqui agora, pra vocês acompanharem. Sim. O que você acredita que fez Alex sair de 22 clientes, na época que você entrou, pra hoje a gente ter mais de 110 clientes? Eu acredito que foi porque eu cheguei, né? Ah, Essa parte, esse aqui é humilde, hein? brincadeiras à parte, eu acredito não. Eu tenho certeza que o que fez a gente chegar até aqui hoje foi processos, a gente ter processos bem definidos, porque quando a gente tá falando de um modelo de negócio de serviço, se eu não tenho processo, vira bagunça, né? Ou seja, um cliente vai ser atendido de uma forma, outro cliente vai ser atendido de outra, e aí já começa a virar bagunça. Então, processo foi o que trouxe a gente até aqui, e vendas, né? Que a gente, como a gente executa tráfego para os nossos clientes, a gente também executa tráfego, executa o trabalho de marketing, geração de demanda dentro do nosso negócio também. Porque a gente precisa vender todos os meses, né? Então a gente consegue gerar essa demanda, tem um time comercial, ter processos comerciais para que consiga converter essa demanda também. E botando um terceiro pilar aí, gestão de pessoas, onde a gente bate um pouco sobre cultura, a gente bate sobre engajamento, a gente bate sobre como fazer uma gestão eficiente do time, né? Acho que são esses pontos que trouxeram a gente ter aqui hoje, e são pontos que, se você for parar pra pensar, é o que vai levar a gente também para um próximo nível, só que a gente vai cada vez otimizar isso e colocar mais força para gerar mais resultado, né? Exatamente. Não precisa inventar a roda, mas a gente vai ter que colocar mais força para gerar mais resultado, né? Porque às vezes o cliente, quando ele entra dentro da nossa assessoria, ele não imagina a quantidade de processos que a gente tem. Tem muito processo. E a gente vai deixando esses processos de uma forma cada vez mais robusto, para que a gente consiga ter menos erros, né? Mitigar Sim, os riscos, mitigar os né? riscos, né? Ter mais resultado, Sim. mais lifetime, que é o cliente ficar mais tempo com Tempo de nós. vida do cliente. Então, desde que o cliente entra, ele passa por várias etapas lá. A gente tem o primeiro contato com o nosso cliente, né? Que é o anúncio. O segundo contato, que é o qualificação, que é o pré-vendas. O terceiro contato, que é o closer. Depois passa para o time de operação, que o head entra em contato, cria o grupo de WhatsApp. Então, tem todo um processo. que foi construído, né? Complementando a sua resposta, cara, o que eu acredito que fez a gente crescer, tá? Desde o dia 1, a gente nunca parou de vender. Todo empresário precisa vender. Empresa quebra porque não vende. Dificilmente empresa quebra porque vende demais. Acontece, mas é a minoria. E a venda também resolve tudo. Porque se você hoje tem um problema de pessoas, cara, você vende mais, você consegue gerar mais receita e contratar mais pessoas. Se você não tem espaço para atender, você vende mais, você consegue ter um espaço maior. Exatamente. Para conseguir solucionar isso também, né? Então, o primeiro pilar, cara, que, mudou o nosso jogo e fez a gente crescer todos os meses, foi continuar vendendo todos os dias, desde o dia 1. A gente nunca parou de vender. Se eu tenho problema, não consegui atender a demanda, eu vou lá e formo gente. Então, o primeiro passo, tá? Vender. A gente alinhou o nosso processo de vendas. Conseguimos trazer mais clientes. Complementando, segundo passo, tá? O segundo passo que eu acredito, cara, que fez a gente sair de 22 para mais de 100 clientes, além de processo de vendas, foi processo para gerir os clientes. Aí, a gente fala o seguinte, processo nunca tá bom, né? Nunca tá bom. Sempre a gente vai dar pra melhorar. sempre tem que melhorar. E a gente se cobra muito com isso. A gente precisa melhorar a todo momento nossos processos. Sim. O cliente, ele precisa estar cada vez mais satisfeito dentro do nosso negócio, para ele comprar. E esse lance de processo é algo que todo dia a gente muda alguma coisa. Então, o nosso negócio, ele passa a ser o terceiro Melhoria pilar. contínua. Terceiro pilar, então, primeiro, nunca parar de vender. Processo de vendas. Sim. Segundo pilar, processo. E o terceiro pilar. Eu acredito muito que o nosso negócio é uma escola. E aí, talvez o empresário que esteja assistindo, ele não entendeu ainda esse jogo. Se você não transformar, principalmente você que tem uma empresa de serviço, tá? Você pode ter lá um monte... Se você tem uma empresa de produto, você pode ter um monte de máquina, a pessoa aprender a apertar 2 botões, você vai ter uma saída, uma rotatividade de colaboradores muito alta. Agora, se você trabalha com o serviço, você precisa entender de uma vez por todas que o seu negócio precisa e deve ser uma escola. E aí, pensa comigo, a gente tem processo de vendas. Então, todo mês, a gente tá gravando podcast aqui, tá rolando venda de contrato. Todo mês a gente traz novos clientes
clientes para dentro de casa. Como que a gente faz isso? Vou explicar para vocês como que a gente faz isso, tá? Hoje a nossa empresa, ela foca em implementar processo de vendas para pequenas e médias empresas através da internet. Então, o que a gente faz para nós? Implementa a mesma coisa. Tem um processo de vendas para o nosso negócio através da internet. Então, a gente tem anúncio, do anúncio a gente tem um processo comercial, que é CRM, que é ferramenta, que é um pré-vendas para ligar e entender se o lead é qualificado para ir para uma reunião e tem condição de pagar o nosso investimento, o budget. Terceiro passo, o vendedor entra na reunião, entrou na reunião, converteu, virou cliente. Seja bem-vindo, Alex. Perfeito? Então a gente tem esse processo. Depois desse processo, cara, a gente tem a parte de gestão desses clientes lá dentro de casa. E isso é o que mudou o nosso jogo de fato, que fez a gente crescer e ter mais resultado. A gente faz o trabalho de casa muito bem feito, né? E pensar no cliente como seu principal ativo, né? Não adianta vender e também não conseguir atender a demanda ou não atender bem o cliente, não deixar o cliente satisfeito, né? E o nosso papel incansável aqui na F3 é fazer com que o cliente se sinta satisfeito, com que ele tenha resultado, com que a gente consiga realmente atender a expectativa, superar a expectativa desse cara, para que ele consiga ficar mais tempo com a gente e com isso a gente consiga cada vez mais monetizar, ajudar a empresa dele a crescer, que essa empresa dele crescer a gente consegue crescer junto com ele também, né? E aí a gente gerou demanda, a gente converteu a demanda, se tornou cliente, entrou aqui dentro, a gente tá fazendo a gestão de clientes, só que a gente continua vendendo. Então a gente tá a todo momento treinando novas pessoas time, né? para conseguir atender com qualidade os clientes. Às então vezes no business de serviço é um loop infinito, né? Às vezes o cara tem uma mentalidade escassa, né? Ele fala, eu não vou investir com quem tá aqui no meu time, porque amanhã essa pessoa pode sair. Pô, eu prefiro muito mais investir nessa pessoa e ela fique na empresa, né? Do que imagina se eu não invisto e ela fica também. Então, pô, eu prefiro investir, ela fica na empresa e se ela não quiser ficar, tá tudo bem, é ciclo, né? A vida funciona assim, não vai? Exatamente. Cada vez mais a gente vai ter mais pessoas trabalhando. Quem quiser correr junto vai poder correr junto, né? Exatamente. E quem não quiser, infelizmente, né? Cada um tem a sua jornada, vamos dizer assim, né? São ciclos de vida, né? Exatamente. E nesse jogo a gente aprendeu muito sobre a importância da gestão das pessoas, né? Sim, sobre as rotinas, sim. sobre os rituais, né? Sim. A gente pode até compartilhar, né, um pouco com a turma que tem empresa, né, cara? O que de fato eles precisam fazer para conseguir ter resultado com a internet. Porque o que eu percebo, né, Simon? Muitos clientes, eles acabam investindo em tráfego, não vendendo no primeiro mês. Com isso, eles se frustram e dizem que o tráfego não funciona. Sim. Qual a tua opinião em relação a isso? O que você tem a dizer pro empresário que investe em tráfego no primeiro mês, não tem resultado e diz que o tráfego não funciona, cara? Olha, tráfego é teste, né? Mas a gente precisa... o pessoal costuma falar que tráfego é teste, mas, cara, não é teste a vida inteira, entendeu? Claro, a gente vai sempre testar coisas novas. Eu digo no sentido de teste, não funcionou. O que eu vou fazer? Eu vou lá e vou identificar por que não funcionou. Pô, a gente gerou uma demanda de 100 clientes, 100 potenciais clientes pro WhatsApp desse cara. Ele não teve nenhuma conversão, a taxa de conversão zero, mas chegou MQL, chegou leads qualificados, que MQL é o Marketing Leads Qualificados, vamos dizer assim, né? Trazendo um pouco pro português, né? Ele tinha os requisitos de um lead qualificado? Tinha os requisitos de um lead qualificado, mas o comercial não vendeu? Opa, meu gap tá no comercial. Vamos focar então em ajustar o comercial. E assim a gente vai lapidando o processo para que ele consiga ter eficiência. Ou, por exemplo, chegou 100 leads, vendeu para 20. Opa, taxa de conversão de 20%, mas não teve ROI. O que aconteceu? O que é ROI? Pra galera não teve retorno sobre investimento, né? Então, não teve ROI. O que aconteceu, talvez? Meu ticket médio talvez foi muito baixo. Será que eu não consigo ter um ticket médio maior? Né? Não consigo mais alto, né? um ticket médio mais alto? Então, a gente vai adaptar e vai ajustar isso. E é claro... Complementando, né? O mais louco é que a gente vive isso na prática dentro do nosso negócio. Dentro do nosso A negócio. gente tem time de vendas, time comercial, a gente faz um investimento alto hoje em performance pro nosso próprio negócio. E não foi simples a gente implementar o nosso processo e deixar ele redondo. A gente teve que investir. Sim. Entendeu? Só que com o nível de maturidade de que eu gosto de trazer esse exemplo, inclusive a gente já falou muito sobre isso em outras situações, que é o lance de o empresário vai lá e compra uma franquia, ele faz um investimento, ele tem um payback de 18 a 24 meses e ele já sabe que ele vai ter esse tempo aí para retornar o que ele botou, que é o retorno sobre investimento, né? E no tráfego não é diferente, né? Você não vai investir num mês e no outro mês você pode até acontecer em alguns casos de investir no outro mês, nossa, estourei de vender no primeiro mês e tal, mas não é a realidade, e turma. O que o empresário, às vezes, ele acaba contratando um serviço de tráfego, um acompanhamento pro negócio dele, ele começa a encontrar outros erros que ele já estava cometendo no negócio. Às vezes ele acreditava que ele sabia vender, mas ele vendia só de indicação, entendeu? Sim. E o lead que chega de indicação é totalmente diferente do lead de tráfego, que é um pouco mais frio e tal também, né? Sim. Tem esse processo, né? Você muitas vezes tá recebendo anúncio de um local na sua cidade, você tá meses recebendo anúncio, para que talvez você receba o anúncio 1 mês, 2 meses, no terceiro mês você vai visitar, né? Então,
tem que fazer esse trabalho de reconhecimento na sua cidade, na sua região, para que você seja lembrado, para quando surgir aquela oportunidade, você vai lá e compra o produto, o serviço da pessoa, né? Tem muito a ver com o time também. Às vezes a pessoa não tá no time para comprar o seu produto, né? Sim, Então tem que entender isso também. Até no nosso negócio. Jornada de compra, né? Uhum. Às vezes, se o empresário ele contrata uma assessoria pro negócio dele, no caso Alex, para ele crescer o faturamento e ele não cresce no primeiro mês, o que a gente vai buscar entender também? É como que é a jornada de compra do cliente dele. Será que muitas vezes ele vai precisar acompanhar o cara no Instagram? Vai precisar acompanhar alguns stories? Vai acompanhar um pouco dos bastidores para passar mais credibilidade, mais autoridade, para que daí sim ele tome a decisão de fechar uma venda? A gente tem que começar a entender a jornada do nosso cliente também, que é bem importante. Aqui na F3 acontece da mesma forma, né? Exatamente. A gente costuma dizer que o nosso negócio é parecido com uma assessoria de investimento, né? O cliente, ele vê o nosso anúncio, ele entra em contato com a gente tem uma promessa, e a nossa promessa é clara, te ajudar a implementar um processo de vendas, aumentar a tua receita, ajudar você a converter mais os clientes. Ele confia nessa promessa, ele toma a decisão de fechar com a gente, né? Só que às vezes essa decisão demora 15 dias, às vezes demora 30, às vezes demora 60, e eu não culpo o tráfego, eu não coloco a culpa em ninguém. Porque tem o cliente que ele tem dinheiro para pagar, ele tem o problema e a necessidade. Sim. Eu tô falando com a autoridade, ele só não tá no time certo. É. Mas o time certo não... Hoje ele não tá no time, mas isso não significa que daqui 45 dias ele não possa estar no time de compra para se tornar o nosso cliente. Só que acontece... E talvez é o caso de alguém que esteja assistindo aqui, né? Só que acontece, muitas vezes chega esse potencial cliente, a pessoa vai lá e, pô, ele não tava no time e abandona o cara. Porque ele não tem um processo comercial para daqui X dias retomar o contato com esse cliente novamente. E aí né? acaba não aproveitando as oportunidades. Um exemplo aqui, ó, bem básico, tá? Vamos supondo que você queira comprar um tênis de corrida aqui, né? E aí você tá analisando, você entrou lá no site para comprar um tênis de corrida, olhou o tênis, gostou e acabou não comprando. Qual que é o trabalho que é feito posterior a isso? Você vai fazer campanhas de remarketing. De que formato, Simon? Mostrando o solado do tênis, contando um pouco sobre a palmilha do tênis, mostrando um vídeo de uma pessoa correndo, um vídeo de uma pessoa indo pra academia, para que aumente o nível de consciência e a pessoa fala, caramba, eu realmente preciso desse produto. Sim. E aí ela vai comprar. Mas isso aí já passou por 20 dias, entendeu? 20 dias, às vezes 30 dias, entende? Então tem que entender essa janela de conversão ali, né? Exatamente, que é o nível de maturidade que qualquer empresa que investe no digital deveria ter, mas não tem. Sim. Esse é o ponto, né? E aí a gente lida, às vezes, né? A gente saiu totalmente improvável, né? Eu trabalhando numa transportadora, ganhando R$1.200 por mês. Sim. Consegui meu primeiro cliente lá de academia, nem era Alex naquela época, enfim. Totalmente improvável, Simon garçom. Cara, trabalhava lá na beira da praia lá. Sim. E aí, você acreditou que você hoje estaria onde você está? Cara, eu sempre tive muita ambição, sabia que eu não ia ficar lá a vida inteira. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu sei aonde eu vou chegar e eu sei que eu iria crescer. Como eu não sabia. O como eu não sabia, realmente eu não sabia como. Eu tava lá buscando alternativas pra conseguir melhorar de vida, entendeu? Entendi. Mas eu já sabia que eu iria... Porque eu acho que todo empresário tem que ter uma ambição muito forte no negócio dele. Senão ele acaba ficando estagnado e qualquer coisa que ele muda, ele fica confortável. E quando fica confortável, aí é ruim, né? Porque daí tu se acomoda, né? Tu era CLT, né? CLT? Eu também era. Só que o CLT é inconformado. CLT inconformado. Um CLT inconformado. E, enfim, eu também, na época, cara, tudo que eu queria era mudar de vida. Uhum. Mas mais do que mudar de vida, eu também queria... Porque, apesar de ser empresário hoje, ter muito risco, eu queria ter o máximo de segurança possível trabalhando pra mim mesmo. Uhum. Então, quando eu comecei a empreender... Tudo que eu queria era fazer meus 50 mil por mês de receita na empresa. Porque daí eu achava que quando eu fizesse 50 mil por mês, meu querido, tava estourado, né? Não, tava tranquilo. Sim. Só que aí eu fui entender que a gente tem um potencial de construir algo muito maior. Porque aí eu fiz 50 mil e falei, agora a gente vai pro 100. A gente fez 100, agora vai pro 200. Sim. Do 200 a gente vai pro 1 milhão. Por quê? Acho que todo empresário deveria pensar assim, né? Você tava lá, você tinha ambição e vontade. Eu tinha lá, eu também, minha ambição e minha vontade. Mas mais do que ter a ambição e a vontade, a gente colocou a cara. Sim. E, cara, eu acho que esse foi um dos principais fatores que fez a gente mudar de vida. Colocar a cara. E tomar um pouco de risco também, né? O risco maior foi sair da CLT, né? Tu ainda tomou mais risco que eu, né? Sim, também. Porque eu saí com seguro-desemprego. Eu saí sem nada. Tu pediu as contas, né? Eu saí sem nada, mas eu acreditava em mim, né? Eu tinha autoconfiança que ia dar certo, entendeu? Sim. E colocou a cara, né? Sim. Vai lá, mandou um direct pro irmão e tal. Trocou uma fez ideia, acontecer. entendeu? Sim. Na época que a gente não tinha um processo de vendas, vamos dizer assim, redondo, você foi lá, fez ligação telefônica, nem um maluco. Sim. Tu lembra disso? Sim, claro.
Com certeza. Pegou o telefone, ô, irmão, posso ligar pra uma lista aqui de clientes? O mais doido é que o irmão começou a empresa com uma academia. Essa academia ainda tá hoje. Eu comecei hoje, a Top Training Academia. Eu comecei a fazer tráfego com a Vulcan Store, que é uma loja de roupa, e a Cardoso Pizzaria, que são clientes que estão com a gente até hoje, entendeu? Olha que loucura. Que acreditaram, a gente conseguiu fazer um negócio dessa galera crescer também, e estão com a gente até hoje na empresa também, né? E Muito sabe doido. por que eles deram certo? Primeiro, porque eles contrataram a Alex. Sim, A humildade sempre. Mas segundo, porque também eles vieram do nada. sim. E a gente teve a honra aí de entrevistar também a Recordar, né? Em breve. Recordar, em breve o pessoal vai ver também. Que são dos nossos primeiros clientes e eles Sim. também tiveram a ambição de construir algo, né? De construir algo Sim. grande em si. E, cara, deixa eu te fazer uma pergunta agora, saindo um pouco do assunto técnico, já que a gente tá falando um pouco sobre a Alex, né? Qual foi a principal dificuldade que tu enfrentou aí nessa trajetória? Dificuldade na... Trabalhando com o nosso negócio, com a assessoria em si, depois que você já tava dentro do negócio. A maior dificuldade foi, acredito, em trabalhar o emocional. O emocional é uma peça-chave para que você consiga ter resultado, né? Porque nem tudo vai acontecer como você pensa que vai acontecer. Então, você tem que ter o seu emocional blindado para as coisas que vão acontecer no seu dia a dia, né? Vão acontecer muitos problemas, as pessoas vão te decepcionar, entendeu? E você precisa ter o seu emocional muito bem alinhado para enfrentar esses problemas, né? Para encarar esses problemas e conseguir resolver. Tem gente que, às vezes, chega um problema, ela acaba fugindo do problema, ela acaba passando pano em algumas coisas, entendeu? Acho que não passar pano, encarar a verdade do negócio, entendeu? A gente aqui lida com 20 pessoas. Eu falar a verdade pro time, cara, não tô gostando disso, entendeu? São coisas que eu fui aprendendo e, falando um pouco de emocional, mas a gestão de pessoas também, né? Que é eu saber como fazer a gestão de um time de uma forma eficiente, né? Hoje a gente tem aqui, sob meu controle, por exemplo, mais de 45 projetos, entendeu? Contando com outros projetos do F3, são mais de 100 projetos. Então, é uma responsabilidade. Então, fazer uma boa gestão do time foi uma dificuldade na época também. Hoje a gente tem boas pessoas aqui com a gente, né? Que fazem a gestão dos clientes de uma maneira inteligente, de uma maneira assertiva, né? Então, acho que foi um pouco do emocional e um pouco de gestão de time também. Que são coisas que a gente vai evoluindo também cada vez mais, né? Acho que pra nós que hoje temos a Alex aí, cara, e a gente que, querendo ou não, veio do nada, totalmente improváveis, e hoje a gente tá aí. Não sei você, mas eu falo com maior clareza que eu fiz o EJA, entendeu? Sim. E aí a gente foi pro empreendedorismo, a gente começou a montar time. E eu concordo contigo, cara. Eu acho que o maior desafio mesmo é blindar o emocional. Sim. Mas mais do que isso, o meu maior desafio foi parar de colocar expectativa nas pessoas. Eu botava expectativa demais. Expectativa, né? Exatamente. Então, lá no começo, quando eu contratei o primeiro, segundo, terceiro, gestor de tráfego, enfim, o estrategista que estava no nosso time, eu colocava muita expectativa. Expectativa da seguinte forma: contratava alguém e pensava, nossa, se eu perder essa pessoa, vai dar ruim. E eu aposto que o empresário que tá do outro lado, muitas vezes ele se sente assim, né? Poxa, você tem aí um braço direito, você tem alguém aí que te ajuda e você fica, poxa, não posso perder essa pessoa, senão meu negócio já era. Então, lá atrás, um dos meus maiores desafios foi entender que a gente ia continuar crescendo a Alex, Sim. independente de quem estivesse com a gente. E eu acho que esse foi também um dos pontos que fez a gente crescer, entendeu? Que é o seguinte, eu conto com você, mas se você não for junto, eu vou mesmo assim, entendeu? Sim. Eu vou fazer acontecer. Sim. E o emocional é algo que derruba. Porque assim, no fim das contas, no final do dia, o empresário, a maioria dos empresários vive uma solidão do caramba, falando português correto. No final do dia, o que realmente vai fazer você se manter em pé, além da sua ambição, é o seu emocional. Porque num negócio você tem inúmeros problemas e muitas vezes esses problemas não estão no teu controle. Então muitas vezes a gente não está no controle de todos os problemas que acontecem dentro do nosso negócio. Se a gente não blindar o nosso emocional, o que acontece? A gente não quer trabalhar no outro dia. A gente fica ignorando o problema. A gente fica tapando o sol com a peneira. E isso é o legítimo, cara. Não sei se você já fez gestão no tempo ou já fez a gestão emocional, mas é um problema que era urgente, vai virar emergente e não vai mais ter como curar. E quando a gente tá com o emocional abalado, o empresário não consegue resolver o problema, isso vira emergência, e quando vira emergência, ele vê o seu negócio afundando, seu negócio não tá mais crescendo e ele não tem mais energia. Um lance que a gente faz muito dentro da Alex, que é implementar a nossa cultura, é a gente pregar um bom ambiente de trabalho, né? Então, vamos lá, a gente tem mais de 20 pessoas no nosso time hoje, e a gente prega muito pelo bom ambiente. Sim. Ou seja, eu convivo com o Simon 18 horas por dia, às vezes mais, 20 horas por dia. Cara, se eu tô com o Simon é um cara negativo, tá sempre reclamando, tá sempre falando que a culpa é dos outros, nunca assume a responsabilidade. Sim. Automaticamente, eu vou ficando cada vez com menos tesão, desculpa a palavra, pelo negócio.
Sim. Então, o empresário ele precisa criar um bom ambiente. Eu acho que a gente foca muito nisso, cara. Em dentro da Alex, criar um bom ambiente. Sim. Fazer com que as pessoas estejam ali porque querem realmente Queiram estar estar ali. ali, né? Queiram estar ali. Sim. E se não quer estar, tá tudo bem, entendeu? Sim. Pode partir. E esse é o ponto, ser verdadeiro e buscar essa boa ambiência, porque a ambiência muda o jogo. Cara, eu acho que a gente conseguiu acelerar mais depois que a gente tá junto. Complemento de habilidade, beleza? Sim, mas também pela ambiência, porque você tem um porquê maior, Uhum. entendeu? Não é mais uma, não é mais duas pessoas, são várias pessoas. Isso faz com que a gente queira acelerar e queira crescer cada vez mais, né? Com responsabilidade, né? A gente tem... Às vezes a pessoa que tá do outro lado assistindo, ela acaba não deixando responsabilidade pro time, né? Acaba ficando com medo de delegar algumas funções e tal. Exatamente. E aí entra alguns processos pra isso também. Coisa que a gente aplica na Alex, por exemplo, é o simples PDCA, né? Que a gente vai planejar, a gente vai fazer, a gente vai acompanhar, a gente vai checar, né? Então tem que ter um processo, né? Se eu tenho que fazer uma entrada de um cliente, por exemplo, o que a gente vai fazer? Pô, a gente vai primeiro planejar como que a gente vai executar, né? E para implementar esse processo para esse cara, né? Qual que é o outro plano que a gente vai fazer? A gente vai agora executar isso. Depois que a pessoa executou, o que eu vou fazer? Eu vou acompanhar se ela executou. Depois que ela executou, eu vou agir para identificar talvez possíveis melhorias que a gente possa fazer. Então o cara que está assistindo aqui, o empresário, ele também tem que pensar isso dentro do negócio. Eu vou dar responsabilidade pro time, mas não é dar responsabilidade pro time e deixar as coisas acontecerem no modo aleatório, né? Sim, né? Eu vou ter que acompanhar como é que tá sendo, eu vou ter que identificar possíveis soluções, dar um direcionamento, e isso é muito importante também. Exatamente, exatamente. Então, é muito processo, né, por trás, né? A gente Muito vai processo. parar para pensar como que eu vou fazer uma empresa vender mais através da internet. Quais são os pontos que tu acredita que são essenciais para um cliente Lex ter resultado? Para o cliente Lex ter resultado, primeiramente ele precisa contratar o nosso serviço para que ele consiga ter a gente contigo. dentro do negócio Nossa, dele. eu nunca concordei tanto contigo, sabe? Ter bons profissionais dentro do negócio dele, ponto, né? Básico. Além disso, ele precisa deixar o ego de lado e aceitar as mudanças que vão vir dentro do negócio dele também, muito né? importante. Pô, mas eu já atendia desse formato. Mas esse formato talvez você tá arcaico, não funciona mais dessa forma, Sim. entendeu? Tá na hora da gente mudar, a gente tá aí na era digital, né? A gente tem que melhorar as coisas. Então é aceitar melhorias e além de aceitar melhorias, tá próximo a quem vai cuidar do teu projeto. Não é você vai contratar uma assessoria de marketing para fazer um trabalho contigo, se você vai... Não é contratar e abandonar, né? Tem que contratar, tem que fazer reuniões, tem que engajar, tem que realmente lidar e a gente busca fazer isso com os nossos clientes. Sim, Como se a gente fizesse parte realmente da empresa da pessoa, né? exatamente. Aí sim ele consegue colher resultado, porque a gente vai acompanhar e vai otimizar. Muitas vezes a gente tem clientes que não tem resultado no primeiro mês. E nem no segundo mês, muitas vezes. Porque a gente vai lapidar, para que no terceiro ele consiga ter um resultado. No terceiro ele consiga ter um resultado exponencial, né? Exatamente. Então tem que ir lapidando. Muitas vezes a empresa precisa de várias mudanças, ele nunca fez tráfego, precisa descobrir os indicadores, quanto que eu posso pagar por cliente. Às vezes o empresário não entende nem o que é margem do negócio dele, entende? Às vezes ele tá com um precificação errada de produto, a gente consegue dar alguns toques, né? Algum Exatamente. direcionamento, mas tem que realmente se dedicar ao projeto, né? Exatamente, exatamente. E eu acredito muito que... Tom e Gianni são um exemplo disso. Exatamente, recordaram um exemplo disso, né? Mas o ponto é um trabalho a quatro mãos. Né? É um trabalho a quatro O mãos. cliente que mais tem resultado com a gente é o cliente que contrata o nosso serviço e dá atenção para o projeto. Exatamente. E aceita feedback. Quantas empresas a gente teve em algumas empresas esses últimos dias, semanas atrás aí, implementando o processo de vendas, né? Então a gente entrou lá, por exemplo, na nossa empresa lá no Rio Grande do Sul, lá, fatura 15 milhões e não tinha um processo de vendas robusto. Uhum. Não tinha um script, não tinha uma clareza, o time comercial não sabia o que tinha que fazer. Sim. A empresa tem 30 anos de mercado. Você é empresário, você tá vendo aí, você tem 30 anos de mercado, e você parou de crescer e você fica se perguntando, dizendo que o mercado mudou. Ou que o concorrente tá tomando teus clientes. É óbvio. Você não tem processo de venda, você tem que ter maturidade de saber aceitar que são novos tempos. Novos tempos. Sem processo, você não vai continuar vendendo tanto quanto você vendia. E o cliente que tem mais resultado com a Alex, o que ele faz? Olha qual eu falei o nome errado aqui, cara. O cliente que tem mais resultado com nós, o que ele faz? Olha só, no meio do podcast. Estão te ligando aí, foi uma confirmação. O cliente que mais tem resultado com a gente, cara, ele aceita o feedback. Uhum. Por exemplo, vai lá, a gente gera um monte de lead, um monte de demanda. A gente gerou demanda. O cliente contratou a gente para gerar demanda. Mas é óbvio que eu quero ajudar o cliente a vender mais. Uhum. Então, para isso, eu vou ter que entender como que está sendo atendida essa demanda. Se você está atendendo mal no WhatsApp, não vai funcionar. Você não vai conseguir vender. O ponto, acho que é descobrir os indicadores do negócio, né? Tem que
tem que analisar os indicadores para conseguir lapidar e gerar resultado, né? Eu acho que os indicadores vêm depois. Também. Primeiro você precisa entender se está atendendo direito. Esse é o primeiro passo. Eu gerei a demanda e entendi se... Não, mas digo assim, a parte de eu saber onde está o gargalo, ela vem do indicador. Não, beleza. Né? Concordo. Né? Sim, não, mas é que daí vai dizer na taxa de conversão, né? Sim, porque a turma não entende que o marketing é uma parada complexa. Não é tão simples. Não é tão simples. Porque são vários pontos. E eu acredito que para qualquer negócio ter resultado, e aí eu preciso falar anterior a isso, eu preciso dizer o seguinte, existem negócios que vendem através da internet e negócios que vendem na internet. Quando a gente fala através da internet, eu tô falando, por exemplo, desse estúdio de podcast. Ponto de venda. A gente tá aqui gravando um podcast, a gente gera um lead, esse lead precisa ter uma atenção, um atendimento, e desse atendimento sai uma venda. Uhum. Esse negócio aqui, ele até vende através da internet. Porque o cliente vem aqui fazer o podcast, então o cliente está aqui. A gente está aqui agora. Agora, um e-commerce é na internet, é diferente. O cliente, ele só fica na internet. Então existe a venda na internet, que eu faço um anúncio, por exemplo, levo para um site, a pessoa faz a compra e tchau e benção. E eu tenho a venda através da internet, que eu vim aqui pegar o serviço, vamos dizer assim. Então o primeiro ponto é entender isso. Estou vendendo através da internet ou estou vendendo na internet? Esse é o primeiro ponto que o empresário precisa entender, certo? Você concorda comigo em relação a isso? Perfeito. Agora vamos lá. O cliente já entendeu que ele vende através da internet. Durante o processo de geração de demanda, não tem como... presta atenção aí você empresário, não tem como separar o marketing do comercial, não tem como. Então, dito isso, as empresas, elas têm um setor de marketing e um setor de comercial, e eles nunca se comunicam. E aí a culpa é do marketing, e a culpa é do comercial, e a culpa é do marketing, e a culpa é do comercial. O que a gente faz na Alex? A gente é uma assessoria de marketing e comercial. Então a gente trabalha tanto marketing quanto comercial. É justo que dentro do nosso negócio isso não seja um problema. Por quê? Eu faço reunião com marketing e comercial ao mesmo tempo. E eu coloco os indicadores do marketing e os indicadores do comercial na mesma página. Se eu tenho os indicadores do marketing, quais são? Eu vou falar alguns indicadores e explicar para vocês aqui, tá? O marketing do teu negócio, ele gera um lead. Então eu tenho um lead. Desse lead eu tenho que entender se esse lead é qualificado, um MQL. Se esse lead é qualificado, você pode enviar orçamento, ou você pode fazer uma cotação, ou você pode marcar uma reunião, certo? Então, esse lead qualificado, ele agendou uma reunião. E aí tem a venda, certo? Ou ele converte ou ele não converte, ele vira cliente. Eu tenho 4 indicadores aqui. Eu tenho lead qualificado, eu tenho cotação, orçamento ou reunião agendada e eu tenho venda, certo? São 4 indicadores. Esses indicadores são do comercial. Com esses indicadores do comercial, eu vou trazer para o marketing. Então, vamos lá. Eu tenho um custo por lead, eu tenho um custo por lead qualificado, eu tenho um custo por reunião, por orçamento, por cotação, eu tenho um custo por venda ou um custo por aquisição de cliente. Eu já vou te dizer a diferença do custo por venda e o custo por aquisição de cliente. Custo por venda é quando você vende uma única vez para o cliente, custo de aquisição é quando esse cliente possivelmente paga uma assinatura e uma recorrência. Então eu tenho 4 indicadores de marketing e tenho 4 indicadores de comercial. Para entender onde é que está o gargalo no processo de vendas, eu preciso unir esses indicadores. E eu preciso colocar eles na mesma página. E são setores diferentes, marketing e comercial. Então eles contratam a Alex. A Alex às vezes vai cuidar do marketing. E o marketing vai te gerar esses indicadores. Só que para gerar esses indicadores completos, eu só consigo saber quanto custa o lead. Se você não me disser quantos leads eram qualificados, quantas reuniões foram agendadas, ou cotações enviadas, ou orçamentos enviados, e quantas vendas você fez, eu não vou conseguir fazer o CAC, não vou conseguir entender. Então, empresa que quer ter resultado precisa unir o marketing do comercial. Sim. Porque se não unir o marketing do comercial, não vai vender mais. Não vai. E o empresário ele precisa acordar para essa nova fase, onde marketing e comercial são uma coisa só. E esse é meu ponto de vista. E eu acredito que é justamente por isso que a gente tem um processo de vendas que vende todos os dias, todos os meses, todas as semanas, e que a gente vem crescendo tanto, né? Muito bom. E a gente tem um objetivo, e esse objetivo é audacioso, né? Até 2026. Sim. Será que eu falo objetivo pra galera aqui? Tem que falar, né? Tem que falar. Todo A gente mundo tem um precisa objetivo, saber. né, turma? A gente começou lá atrás. Eu comecei sozinho, Alex, depois veio o Simon, hoje a gente é em 20 pessoas, a nossa meta é chegar em 100 pessoas no time e bater 1 milhão de recorrência mensal até 2026. E a gente tá caminhando, e o mais doido é que vai chegar, porque nesse exato momento que a gente tá gravando o podcast, a gente bateu o recorde de receita. Muito bom. Não foi fácil, não foi fácil. Tem muito trabalho por trás, tem muito processo por trás. Apesar dessas caras de novo aqui que a gente é meio velho, né? Eu tenho 28 anos, você tem quantos anos? 25. 25 anos. A gente estuda muito, a gente aprende muito, a gente investe muito em conhecimento. Eu acho que é isso que faz a gente continuar crescendo. E às vezes a gente entra dentro de uma empresa que tem 30 anos, fatura 15, agora a gente fechou com uma empresa que fatura 35 milhões. Não é pra assustar vocês, tá, gente? Se você faturou 1 milhão por mês, você já pode ser nosso cliente. 1 milhão por mês, não, 1 milhão por ano. Você já pode ser nosso cliente. E a gente entra nessas empresas e a gente consegue gerar valor, agregar pra sair de 35 milhões pra 100 milhões, pô. Porque se eles chegaram a 35 lá atrás, por quê? Porque não tinha um processo, o mercado era diferente. Pra eles continuar com os 35, eles já têm que melhorar. E se eles quiserem crescer, eles têm que acelerar.
Então é muito louco, né? Saber que nós, tipo, novo assim, cara, a gente consegue entrar dentro de uma empresa e revolucionar o processo. Muito louco mesmo. Só que pra isso a gente precisa estar sempre estudando. A gente precisa estar sempre se atualizando. Eu acho que quem acha não tem certeza. Eu tenho certeza que o que faz a gente crescer e o que faz a gente ajudar os nossos clientes a crescerem é o tanto de conhecimento que a gente busca. Muito bom. É o tanto de treinamento que a gente dá pra galera. É o tanto que a gente valoriza a educação. Por exemplo, agora a gente tem uma área... Eu não sei se você é empresário do outro lado, tem, mas a gente tem uma área de membros da Alex, onde a gente tem todos os treinamentos do nosso negócio. E a gente tem só 20 pessoas no time. Tem empresa que tem 100 colaboradores, não tem isso. E aí tá reclamando que o time não tá performando, que o time não tem resultado. Não tem tempo pra treinar. Não tem eficiência, não tem tempo pra treinar. Então, eu acredito que são vários KPIs, é difícil dizer que é só um único ponto que faz a gente crescer tanto e faz os nossos clientes crescerem, mas tem vários pontos aí no meio do caminho que fazem com que a gente tenha cada vez mais resultado, né? É isso aí. E agora a gente vem com uma nova fase também, né? A gente vai intensificar nossa produção de conteúdo, a gente vai intensificar nosso processo comercial ainda mais, né? Escritório físico agora, é legal a gente compartilhar com a galera, né? A gente hoje tem um escritório físico em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Mas por muito tempo foi home office, né, Simon? Por bastante tempo. A vida inteira. Vida inteira não, né? Quase a vida inteira. Quase a vida inteira. 3 anos? 3 anos. 3 anos a gente ficou home office. E a gente chegou a umas 15 pessoas no home office. E a gente converteu agora para o escritório físico. E a gente vai para o escritório maior agora. Vai trazer mais gente. Estrutura. Mais gente presencial para conseguir atender ainda melhor os clientes, né? Mas vamos lá, cara. Virando a página aí. Eu já te perguntei o que tu acredita que faz os nossos clientes terem resultados. Você falou que é um trabalho a 4 mãos, né? Sim. Que é o cliente ouvir o feedback e tudo mais. E por que você acredita que alguns clientes não têm resultado? Porque assim, a gente não vai conseguir fazer toda a empresa mudar a sua realidade. A gente precisa ser honesto aqui. A gente não vende milagre. E a gente é muito claro em dizer que a gente não vai ficar vendendo milagre, vendendo... Não é a nossa ideia, né? Sim. Porque o que mais bate no nosso... Eu cuido do setor comercial, o Simon cuida do operacional. O que mais bate no meu setor comercial é... Eu tava com uma agência, mas não me deu resultado. O que mais chega lá é empresário dizendo, não tive resultado com a agência era ruim, a agência era isso, era aquilo e tal e tal. Mas o que você acredita que faz uma empresa, não é com o nosso trabalho, mas no âmbito geral, tá? O que você acredita que faz uma empresa não ter resultado através da internet? Bom, vamos lá, tem vários pontos também, não são... É difícil, né? É um único ponto, porque é muitos fatores, falar um único ponto, né? Mas são muitos fatores. Por exemplo, um ponto do tráfego, vamos supor que a gente começou a fazer um tráfego pago para uma academia, certo? Cara, na semana que vem, pode ser que abra uma academia na frente, entendeu? Então, o tráfego é muito improvável, algumas coisas, né? Sim. Então, pode acontecer isso também. Às vezes, o cliente não tem um produto tão bom também. Às vezes, ele não tem uma margem tão boa para conseguir ter um custo de aquisição de cliente um pouco mais alto, né? Ele não trabalha a recorrência dele. Às vezes, ele não tem caixa dentro do negócio dele. E muitas vezes, ele contrata achando que as coisas vão acontecer, né? Naquele modo... A esperança, né? Não é o mundo da Disney, né? Então, tem trabalho duro por trás, entendeu? Tem trabalho, tem que ter processo, tem que ter acompanhamento de time. Acredito que sejam por esses pontos, sabe? Sim. Pô, a coisa não acontece do dia pra noite, entendeu? Estamos aí fazendo esse podcast, então, pra agregar com você, que é empresário, que talvez esteja passando por um momento na sua empresa de querer contratar uma assessoria de marketing, ter alguém pra ali estruturar o seu processo comercial. A Alex tá aí, pode te ajudar também você a vender mais todos os dias, através da internet ou também na internet. Complementando, é isso mesmo. O que eu acredito que faz, né, com que o empresário não tenha resultado com o digital? O primeiro é a mentalidade. Investir no digital precisa ter mentalidade sobre ter paciência para ter o retorno sobre o investimento. Vou dar um exemplo, né? A gente paga R$800 para conseguir um cliente dentro do nosso negócio. R$1.000, R$1.500. Depende muito. Tô dando um exemplo aqui, tá, turma? Se eu olhar que eu pago R$1.500 para conseguir um cliente, esse cliente vai me pagar R$1.500, o que você vai dizer? Não deu retorno, empatou, né? Ou se empatou, eu vou parar, né? Mas se esse cliente ficar comigo 6 meses? Já é mais interessante. Hoje é 1.500 vezes 6, dá 9.000. Daí dá 9.000. Então eu tiro o custo de aquisição, eu tiro imposto, mão de obra. Ao longo de 6 meses eu vou ter resultado. Então o nosso negócio é recorrência. Então eu posso pagar mais caro para adquirir um cliente. Está disposto a investir para adquirir um cliente, né? Exatamente. A gente tem controle de indicador, né? Sim. Então a gente sabe que a gente pode pagar X, porque X vai retornar Y. E o empresário muitas vezes não sabe disso. Por exemplo, vai lá. Quantos clientes que a gente visita e eles falam, ó, a gente investiu R$2.000 e vendeu 25.000. A gente fala, caraca, bicho, você investiu 2 e vendeu 25. O ROAS tá lindo, tá tendo retorno sobre investimento em publicidade. Só que esse cliente, ele botou só a primeira compra. Às vezes o cliente voltou lá, comprou mais uma, mais duas, mais 3 vezes. Sim. E esses 2.000 que ele investiu, virou 45. Só que ele esqueceu que isso é do digital, do tráfego, do que a gente tá fazendo. Então, a gente precisa ter um controle
de quanto nosso cliente pode comprar da gente, o quanto eu vou ter de retorno com Qual o que é a cliente que eu média que adquiro. cada cliente gasta na tua empresa, né? Exatamente. Como tu pode fazer pra aumentar essa média também, pra fazer com que ele tenha mais frequência de compra, compre mais itens da sua empresa, Exatamente. para que ele gaste mais dentro do seu negócio, entendeu? Isso o empresário deve pensar também, né? Existem algumas formas de você adquirir receita e eu acho legal compartilhar com os empresários que estão assistindo a gente, ó. As formas que você tem de adicionar nova receita dentro do teu negócio pode ser inúmeras, né? Você pode simplesmente... Eu não quero ter clientes novos, tá? Eu não quero ter clientes novos, então eu vou aumentar meu ticket médio. Então, supor que meu ticket é 1.000, aumentar para 2.000, eu vou dobrar minha receita sem ter clientes novos. Essa é uma forma que você tem de aumentar a receita. Você pode ter uma outra forma de aumentar a receita, que é... Eu vou fazer com que eu tenha mais clientes novos. Então, vai lá, eu trago nova receita de novos clientes. Eu não aumento o ticket médio, eu foco em novos clientes. E tu pode ter uma outra estratégia, que é... Eu tenho clientes, não é questão de aumentar o ticket médio e cobrar mais caro, mas é monetizar a base. Vender mais para os mesmos clientes. Eu acho que a gente está vivendo uma fase, o jogo que a gente precisa a todo momento fazer com que os nossos clientes comprem cada vez mais. Então o empresário que está assistindo nós, ele precisa entender que o cliente muitas vezes está esperando o próximo passo. Eu vivo muito isso. O cliente ele contrata a gente por um meio, né? Não é um fim, é um meio, geração de demanda, mas ele fica esperando às vezes. Implementar O que o Alex tem para me oferecer a mais? E se a gente não oferece, o cliente vai buscar essa solução em outro lugar. Implementar uma estratégia de cashback, novos produtos, né? E bastante coisa. Exatamente, porque às vezes a gente gera um problema para o cliente e a gente pode vender outra solução. Exatamente. E às vezes o cliente vai embora do teu negócio porque você esqueceu de oferecer novas soluções para ele. E isso, querendo ou não, é um problema, certo? Certo. Então, cara, esse ponto de você entender como que eu posso monetizar mais dentro do meu negócio, trazer mais receita, é o que todo dono de negócio deveria refletir. E é o que a gente tá muito focado, né? Em pensar, cara, como que a gente pode aumentar a nossa receita sem necessariamente ficar só trazendo cliente novo? Sem necessariamente cobrar mais esses clientes novos. Mas sim vendendo novas soluções. Porque as soluções vão fazer com que o cliente fique mais tempo. E mais tempo é mais receita. E tu sabe que um cliente novo dá mais trabalho do que um cliente que tá mais tempo com a gente. Porque o cliente que tá mais tempo já tem relacionamento, já tem resultado. Vamos dizer assim, a gente não precisa startar tudo do zero, entender todo o negócio. Porque hoje, eu acho legal até tu compartilhar com a turma como que é o processo depois que o cliente fecha com a Alex, entendeu? Qual é o processo? Qual é o passo a passo? Porque tem um trabalho gigantesco por trás. Então é muito mais inteligente a gente ficar retendo nossos clientes, oferecendo novas soluções, fazendo eles crescerem. Essas soluções são irrisórias, o investimento versus o retorno que pode trazer, né? Do que a gente ficar só focando em cliente novo toda hora, entendeu? Então, explica pra galera de forma simples e direta, Simon. O que acontece com o cliente que fecha com o Alex? Qual que é o primeiro, segundo, terceiro passo? Depois que você assina o contrato com o Alex, quais são os primeiros passos que a gente vai tomar dentro do seu negócio? Primeiro ponto é a gente agendar uma reunião contigo. A gente vai criar um grupo de WhatsApp, agendar uma reunião com você pra gente fazer uma chamada que a gente chama de kickoff. Ou seja, um pontapé inicial ali pra gente conseguir entender um pouco mais sobre a sua empresa e fazer o seu onboard, né? Receber a sua empresa, conhecer as pessoas que trabalham com você, conhecer um pouco mais da sua história e com isso a gente tirar de você, empresário, todas as informações necessárias para conseguir criar um planejamento estratégico para sua empresa, onde a gente vai colocar lá qual que vai ser o seu investimento, qual que é o budget que você vai ter disponível, para quem a gente vai anunciar, quem é o seu cliente-alvo, o seu ICP, quem a gente vai buscar atingir. O que é ICP? É o cliente ideal, né? O cliente ideal que você tem dentro do seu negócio. Né? Quais são as dores e desejos que esse público tem para que a gente possa trabalhar em cima dos anúncios. Isso tudo a gente estrutura para você, para que logo após a gente possa colocar as nossas campanhas para rodar, gerar resultado e com isso manter uma comunicação frequente com você no WhatsApp, agendando reuniões contigo, batendo um papo para que a gente consiga ir lapidando para que você gere resultado dentro do seu negócio, né? Então vamos recapitular aqui o que acontece depois que o cliente fecha com a gente. O cliente ele tem uma reunião de kickoff com nós, onde a gente faz o kickoff e o onboarding ali, entender sobre o negócio. A gente sai dessa reunião, marca uma outra reunião, apresenta todo um planejamento de marketing estratégico e depois vai para a execução das campanhas. Executou as campanhas, a gente vai para um processo de relacionamento, porque como eu falei, né? Sim. Tem marketing, tem comercial. As reuniões é para unir o marketing do comercial e entender se está funcionando, se não está funcionando. Para bater o que deu certo, o que não deu certo e otimizar, né? Exatamente. Então a gente tem esses passos depois que o cliente fecha com nós. E aí a gente tem mais um passo. Então a gente tem o kickoff onboard, a gente tem o planejamento, a execução do trabalho e o acompanhamento. Aí a gente tem mais um passo que é, se tá funcionando, coloca mais dinheiro para ter mais resultado. É o que a gente vai fazer inclusive na Alex agora. Otimização. A gente vai aumentar o investimento porque a gente sabe que o investimento X gera resultado Y. Então colocar mais dinheiro traz mais resultado, porque eu gero mais lead qualificado, mais reunião,
mais venda, mais contrato, mais cliente, enfim. Tem todo um processo por trás depois que o cliente fecha com a gente, certo? Certo. Bacana. Muito bom. Agora eu tenho uma outra pergunta pra você, cara. Falando de marketing, tu vai ver. Ó. Quais são as palavras que um empresário que contrata Alexa precisa entender na ponta da língua? Porque às vezes a gente tá falando aqui CAC, Elite Lifetime, a gente tá falando algumas linguagens do marketing que quem tá do outro lado não entende. Quais são os principais indicadores que um empresário que contrata uma empresa de marketing precisa dominar? Eu acho que não necessariamente ele precisa dominar esses indicadores para Dominar contratar não, o nosso serviço. eu me expressei errado, mas é saber o significado. Não, pois é, não necessariamente ele precisa saber o significado. Porque às vezes ele vai ter a gente vai construir esse resultado junto com ele, vai construir esses indicadores junto com ele que ele não tem no negócio dele. A gente vai conseguir trazer essa noção para ele. E durante a jornada dele de assessoria, de acompanhamento que ele vai ter junto ao nosso time, ele vai começando a entender aonde está o gargalo dele. Então, por exemplo, coisas que ele vai aprender durante essa jornada. LTV, ou seja, Lifetime Value. Quanto cada cliente deixa de receita para o negócio dele. CAC, quanto custa para ele adquirir um cliente, né? CPA, custo por aquisição, quanto está custando para ele fazer uma venda. Porque uma coisa é adquirir um cliente, outra coisa é fazer uma venda. Porque depois você também vai precisar investir para fazer mais vendas, muitas vezes até para o mesmo cliente, entendeu? Você vai ter que oferecer um cupom de desconto, muitas vezes para o cliente voltar a comprar com você. Você vai ter que entender sua taxa de conversão, vai ter que entender sobre se você tem, por exemplo, se você tem uma empresa que você precisa fazer uma reunião para conseguir converter em uma venda, vai ter que entender qual que é a sua taxa de conversão por reunião, quantos leads que é um potencial cliente para o seu negócio eu preciso gerar para conseguir executar uma venda. Enfim, são diversas métricas que você vai conseguir entender depois que você tiver um time te assessorando, um time de expert que realmente cuida de diversas empresas e vai estar cuidando dentro do seu negócio também. E aí você começa a ficar mais maduro, começa a ficar algo mais inteligente. Quando você começa a olhar para indicador, quem não mensura não consegue melhorar. É muito difícil de se melhorar, porque tu vai no achismo, né? Ou eu acho que tá bom aqui, vou colocar mais verbo. Então, quando você tem indicadores, você consegue já identificar, essa campanha que eu fiz aqui não foi tão legal, essa que eu fiz aqui gerou mais receita. Então, eu vou acabar investindo mais na que gerou mais receita, né? Exatamente. O empresário precisa entender o seguinte, que tem que entender sobre os indicadores, conforme o tempo for passando, ele vai ter que entender sobre isso, porque ele precisa ter clareza sobre o que está sendo feito. Sim. E a gente vai dar essa clareza para ele, certo? Mas, se eu estou investindo em marketing, estou investindo em tráfego e não estou vendendo, é porque tem problema. Aí, se tem problema, eu preciso identificar onde está o problema. Com base na identificação onde está o problema, olhando o indicador, eu vou conseguir solucionar o problema. Porque não vender, cara, não faz sentido. Sim. Entendeu? Se não tá vendendo é porque tem que ajustar, tem que ajustar os processos. E aí a gente tem que identificar o problema para corrigir. Exatamente. Só reclamar não funciona. Só falar que tá vindo lead ruim não funciona. Sai disso. Você tem que saber olhar indicador, que é o que a gente faz, né? Por exemplo, eu não sei se os empresários do outro lado, mas nós, com o nosso time comercial, eu faço reunião de segunda a sexta-feira. Então lá no Daily, que é a reunião diária que eu faço com o meu time comercial. Ontem segunda-feira teve kickoff comercial. Cara, no kickoff comercial, eu bato a meta. Mas não é só dizer, fulaninho, você tem que vender X, fulaninho tem que vender Y, X reunião. Não. Além de bater a meta, eu bato onde a gente está da meta. E com base de onde a gente está da meta, eu olho os indicadores. Com base nos indicadores, eu identifico os problemas. Com base nos problemas, eu identifico alavancas para corrigir os problemas, que são pequenos detalhes. Por exemplo, eu tô vendo que muito cliente tá falando com nossa empresa, tá agendando a reunião e não tá indo para a reunião. Então eu tenho uma taxa de no-show. O que é no-show? Não comparecimento. O cliente, ele agendou a reunião, mas ele não compareceu. Opa, eu tenho um problema. Como que eu reduzo o no-show? Então eu vou lá e passo pro meu time. A gente vai reduzir o no-show fazendo o seguinte. A gente precisa entender se o cliente tem prioridade de fato de fazer a reunião. A gente precisa confirmar a reunião em X tempo depois que eu agendei. Então a gente vai criar um grupo de WhatsApp com o cliente. Nesse grupo de WhatsApp a gente vai confirmar a reunião X horário e X horário. Além disso, eu já vou entregar um vídeo para esse cliente para ele entender um pouco mais sobre a nossa empresa. Para reduzir o no-show e fazer com que a gente tenha mais resultado. Uma tática que a gente trouxe para o nosso negócio também para ter mais reuniões foi o Lead Response Time, que é implementar uma ferramenta que consiga responder o lead de forma automática assim que ele cadastra no nosso site. Assim eu não tenho chance de perder esse lead para outra empresa, porque a outra empresa pode responder mais rápido que a minha. Então a gente implementou uma ferramenta que faz o primeiro contato mais rápido, um atendente virtual com inteligência artificial e também com um script bem humanizado para já dar essa resposta automática assim que o lead cadastra direto no WhatsApp. Então, só dar um exemplo para vocês empresários, né? A gente vende muito bem todos os meses dentro do nosso negócio. A gente investe em tráfego todos os meses dentro do nosso negócio. Mas a gente também tem muito processo comercial para conseguir ter resultado dentro do nosso negócio. E quando o cliente cadastra no nosso site, ele recebe um WhatsApp, um e-mail, vai para a página de obrigado
e uma ligação telefônica. Faz um teste, né? Então, faz um teste aí, cadastro, vai estar aqui embaixo. Ele recebe 4 pontos de contato. Por que ele recebe 4 pontos de contato? Porque se ele não olhar e-mail, ele recebe o WhatsApp. Se ele não olhar o WhatsApp, ele recebe uma ligação. Poxa, a chance de eu ter mais êxito e resultado com a estratégia de marketing que eu tô fazendo é muito maior. E essa consciência que a gente quer levar para os empresários de todo o Brasil. Porque o nosso foco aqui é pequena e média empresa. E a pequena e média empresa, muitas vezes, é o dono que atende os leads, os clientes. Ele não tem braço. Então a gente chega como uma solução para ajudar esse dono de pequena e média empresa. A gente também atende algumas grandes empresas, mas o foco é pequena e média. Ajudar esse dono de empresa a conseguir ter uns processos, gerar mais demanda, converter essa demanda, para que ele tenha mais resultado financeiro e consiga contratar time e sair de uma pequena média empresa para se tornar uma grande empresa, né, Sam? É isso aí. Bom, muito bom bater esse papo, né? A gente acabou aqui trazendo muito conteúdo pra galera. Eu acredito que ajudou muito a galera que tá ali pensando em contratar uma assessoria de marketing, ou muitas vezes quem já tem uma assessoria de marketing acompanhando ali, mas não está gerando um resultado satisfatório, onde talvez que ele pode identificar como melhorar, talvez até como fazer a gestão do seu time de uma maneira mais eficiente, como fazer a gestão do seu time de marketing de uma maneira eficiente, que é um ponto. Às vezes o cliente contrata a gente, ele não sabe fazer gestão de time e não sabe fazer gestão de time de marketing também, então acaba entrando ele tem que se adaptar a esses pontos, né? Exatamente. E aí, a gente tem o seguinte ponto, né? Você, dono de empresa que tá vendo esse podcast, chegou até aqui, você pode estar pensando, será que a Alex vai conseguir me ajudar, vai gerar resultado? E se não der certo? Seguinte, eu posso te garantir uma questão, tá? Se você fizer um investimento, colocar energia no nosso negócio e dar a atenção necessária, ouvir o que a gente tem pra dizer, é muito difícil o negócio não dar certo. Muito difícil. É muito difícil. Sabe por quê? Você tem um produto muito ruim. Porque a gente vive isso todos os dias. A gente investe no nosso próprio negócio. A gente tem um processo de vendas robusto, a gente tem pessoas no nosso time comercial, a gente tem mais de 20 pessoas no nosso time em si. Então, com certeza, a gente consegue ajudar quem tá do outro lado, né, Simon? Muito bom. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Hoje, né, cara, o que você enxerga pro nosso futuro aí, cara? Vamos lá, conquistar mais clientes, conseguir mudar mais vidas, né? Conseguir mudar a vida de quem trabalha com a gente, ajudar mais empresas a venderem mais. E com isso a gente conseguir ser mais reconhecido no mercado também, cada vez mais, entende? E temos muito chão à frente ainda pra trilhar, né? Muita coisa a adaptar, muita coisa a se melhorar também. E vamos chegar em voos altos aí. Cara, eu espero aí que a gente consiga crescer o tanto quanto a gente gosta. A gente vai conseguir. Agora a gente só precisa... a gente só não sabe o quando, mas que vai acontecer a gente já sabe. Com certeza. E espero impactar cada vez mais empresas, né, cara? Conseguir transformar cada vez mais negócios. Porque toda vez que a gente recebe um feedback de um cliente que mudou sua realidade, que nem a gente recebeu o feedback de um cliente que foi pra Las Vegas esses dias. Cara, ele foi pra Las Vegas com o nosso trabalho, entendeu? E ele falou, cara, foi graças a Alex que eu fui pra Las Vegas casar com a minha esposa. Nossa, eu fiquei, caraca, bicho. Muito bom. De verdade. A gente Mudando muda vidas, né? A gente muda a vida de quem tá junto com a gente. Então a gente tem dois tipos de cliente. É bom você que tá do outro lado entender isso dentro do teu negócio também. A gente tem o cliente externo e o cliente interno. O cliente que tá todo dia trabalhando com a gente, do nosso lado, que são nossos parceiros, nossos agentes de impulsão, que é assim que a gente chama quem trabalha com a gente, tá? Então hoje a gente não tem colaborador, a gente não tem funcionário. A gente tem nem prestador de serviço, a gente tem agentes de impulsão que trabalham junto com a gente. E eles são nossos clientes. Nosso dever é encantá-los. E a gente tem nossos clientes externos, que pagam os boletos todos os meses pra gente ajudar eles a vender cada vez mais. Esses boletos se tornam irrisórios perto do resultado que a gente pode gerar para esses negócios. Então são dois tipos de clientes. Eu espero cada vez mais impactar mais empresas, mais clientes internos, mais clientes externos pra gente continuar crescendo. Se você tem um negócio e esse negócio faz no mínimo aí R$1 milhão por ano, tá? Você tá apto a receber uma consultoria gratuita do nosso time. Como que funciona a consultoria gratuita? Você vai se cadastrar aqui embaixo ou no QR Code que tá aparecendo aqui na tela, tá? Você vai fazer o teu cadastro. Quando você fizer o teu cadastro, meu time vai entrar em contato com você. Vai te fazer algumas perguntas para entender o teu momento atual, um pouco sobre o seu produto e seu serviço. Com base nisso, a gente vai agendar uma reunião. E não será apenas uma reunião de venda. Nosso time vai identificar os gargalos, os problemas que você está passando e os seus objetivos. E com base nisso, a gente simplesmente vai dizer, ó, teu lugar eu faria isso, isso e isso. Se fizer sentido, a gente vai te apresentar uma proposta comercial. Se não fizer sentido, você vai sair com um plano de ação personalizado para aplicar no teu negócio com as tuas próprias mãos. E quem sabe, a gente não se torna parceiro de negócio para você vender mais junto com a Alex Company. Nós que somos uma assessoria de marketing, implementamos processos de vendas através da internet, te ajudando de ponta a ponta, tanto na geração de demanda quanto no processo comercial. Tem que tomar a decisão. Simon, obrigado pela participação. Bom demais Tamo seu junto. primeiro papo contigo aí. Muito bom. Foi da hora, né? Primeiro... Episódio 0. Episódio 0, né? Não dá pra dizer primeiro porque é o 0. Não, é beleza. o 0. Muito obrigado aí, Simon Oliveira, nosso Tamo head de junto, marketing. galera. Eu me chamo Leonardo Fernandes. Eu quero que você acompanhe a Alex lá no Instagram, @AlexCompany, teu Instagram. @Simon Oliveira com 2 O. E meu Instagram é Hermano do Tráfego. Tamo junto e vamos pra cima, bora Até o vender próximo. mais.